Investidor, quem vos fala, Danilo Oliveira, economista e seu assessor de investimentos. Pessoal, tá rolando uma matéria agora aí, alguns clientes até compartilharam comigo. Eu tive um debate ontem aqui no escritório com os assessores que trabalham aqui na Invest Smart Alphaville, falando justamente dessa informação, tá? São alguns clientes, acho que, salvo engano, 5 clientes, que estão alegando ter prejuízos milionários na XP e que agora querem esse dinheiro de volta. Eu estou rindo, que parece um assunto cômico, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu comigo mais de uma vez e que geralmente, quer dizer, eu não posso dizer que eu lembro exatamente o que aconteceu uma vez, mas que geralmente eu alinho muito bem com o cliente na hora que ele entra em qualquer tipo de investimento, tá? Existem duas formas da gente, primeiro que esse caso aconteceu em 2020, quando o mercado teve uma queda ali de 45%, então muito provavelmente esses clientes se desesperaram no momento de estresse econômico, quando foi a OMS ali anunciou que a pandemia, né, que o Covid era uma doença que podia matar o planeta inteiro, e aí ao anunciar isso a bolsa teve uma queda muito acentuada, muito rápida, provavelmente esses clientes se desesperaram, eu não sei detalhes do caso, o XP não deve divulgar isso, e resgataram dinheiro fora do prazo, que era o ideal, tá? Então, geralmente, quando um cliente meu faz qualquer tipo de investimento, eu transformo esse investimento em realidade. Então, eu explico para o cliente que a economia, a economia real e a economia virtual e a B3 não são coisas distintas, né? A bolsa, ela não é um cassino. Quando você compra um fundo imobiliário ou quando você investe em um fundo de desenvolvimento, esse gestor ele vai pegar o recurso, ele vai contratar engenheiro, ele vai contratar arquiteto, ele vai construir a parte de saneamento desse empreendimento, a parte elétrica, ou seja, se ele pegou 1 milhão, 2, 10, 20 milhões, muito provavelmente no primeiro, no segundo e no terceiro ano, ele vai investir esses recursos para te entregar a rentabilidade prometida ao longo da jornada. E o mesmo se dá para outros diversos investimentos. Então, se você compra um investimento que ele tem um prazo fechado, você não pode resgatar antecipadamente. Caso você faça esse resgate de forma antecipada, muito provavelmente você vai ter um prejuízo relevante. Se você investe com a minha assessoria, com toda certeza você sabe disso, porque eu te falo isso com frequência. Eu falo, nós não podemos, quando você faz um investimento desse tipo, eu falo, nós não podemos comparar esse investimento com a poupança, com o CDB, com o LCI, com o LCA. Pessoal indo para Carapicuíba aqui em Alphaville, fazendo randandan na moto. Então, assim, nós não podemos comparar. Então, quando a gente fala de investimentos onde o cliente pode ter um prejuízo, geralmente é o cliente que investe um valor relevante ou não, ele investe um valor e passado um mês ele solicita o resgate. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Um cliente meu comprou um investimento com prazo de 7 anos, pagando IPCA mais 8%, e eu falei para ele que se ele manter esse dinheiro por 2, 3 anos, é bastante provável que ele não tomasse prejuízo, mesmo ele solicitando um resgate antecipado. Veja bem, IPCA mais 8, IPCA mais 9, a gente está falando de uma rentabilidade de 12, 13%. Vamos supor que ele resgatasse com um prazo de 2, 3 anos, como eu havia sugerido, ele ia perder, sei lá, 5%, 6% da rentabilidade total, no pior cenário possível, 10%. Então, se ele ganhou 20%, ele ia tirar, simplificando, 12% de lucro. Mas não, ele investiu com prazo de 6, 7 anos, não lembro exatamente, resgatou no mês seguinte. E aí ele teve um prejuízo de 8% e me questionou. Veja bem, quando o cliente toma esse tipo de atitude sem conversar com o assessor ou sem antes entender o que ele fez, ele pode imediatamente procurar um culpado. Tudo depende da pessoa que vai fazer isso, tudo depende da pessoa que está do outro lado da linha. No caso desses investidores, eles passaram por um cenário econômico turbulento, provavelmente eles tinham investimentos mais arrojados. Lembre-se, o Brasil vinha de um período de bonança, principalmente na renda variável. De 2015 até 2019, a Bolsa multiplicou aí, subiu 100%, saiu de 40 mil pontos para 80 mil pontos. Muito provavelmente empolgado pelo ano de 2019, ele resolveu em 2020 ser um pouco mais arrojado. Eu vivi esse período, eu já era assessor, sou assessor desde 2012, como vocês sabem. Muito provavelmente ele resolveu ser um pouco mais arrojado e durante a pandemia ele tomou um baita prejuízo na queda, se desesperou, solicitou resgate, procurou um culpado. Nesse caso, o culpado ele encontrou no assessor ou na XP. Tá? Das pessoas que processaram a XP em relação a esse caso, 3 delas, acho que são 5 pessoas, 3 já perderam o processo
eu acho pouco provável que o cliente ganhe o processo. Então é importante, imprescindível, ao ter um assessor, que você confie plenamente nele e que você entenda que ele está do mesmo lado da mesa que você. Repito, eu sou assessor desde 2012, tenho filhas pequenas, então quando eu faço qualquer... Sou bastante conservador, sou mais conservador que muitos dos meus clientes, tá? Quando você vai orientar o cliente, é imprescindível que você diga para ele quais são os riscos e como funciona esse investimento. Se o investimento não vai correr como um reloginho, se ele é um curva J, que a gente chama, onde o gestor pega o recurso e investe o recurso para depois te entregar a rentabilidade, é importante que você não faça o resgate no primeiro, no segundo ou no terceiro ano. Ou se você compra um COI, que é uma operação estruturada, outra coisa que eu sempre menciono, COIs não existem. O que existe é uma operação de renda fixa prometendo um ativo de renda variável, protegendo um ativo de renda variável. O COI nada mais é que uma operação estruturada. Então a gente não pode demonizar todos os COIs, porque cada COI tem uma característica, assim como cada fundo de investimento tem uma característica. Então quando você investe nesses ativos, é imprescindível compreender como cada um deles funciona. E caso você não compreenda, por favor, converse comigo. Eu vou ficar muito feliz em te ajudar, pode ter certeza disso. Então se você tiver alguma dúvida em relação ao seu portfólio como um todo, ou em relação aos ativos que você investe, entre em contato comigo, que eu vou ficar feliz pra caramba em esclarecer suas dúvidas, tá bom? Novamente, esse pessoal que está entrando em Contra XP viveu um momento de estresse, está procurando um culpado, e geralmente quem vai procurar o culpado, procura o culpado mais rico, para ter algum tipo de indenização ou coisa do tipo. Não vão ganhar, porque a XP não pode se responsabilizar por um cliente que é arrojado no momento de bonança e se toma algum prejuízo vira conservador, né? Então, conheça bem o seu perfil como investidor, conheça bem a sua tolerância à volatilidade, né? Eu tenho clientes que são muito arrojados e eu tenho clientes mais conservadores. Então, entenda quanto você suporta de risco e de volatilidade para que você faça os melhores investimentos e que possa dormir tranquilo ao longo dos próximos anos da sua vida aí. Beleza? É isso sobre essa matéria que está circulando sobre a XP. Caso você tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Ficarei muito feliz em auxiliá-lo. Fique com Deus, sucesso e bons investimentos.